Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje, gente, vamos fazer aqui nossos estudos de liberdade financeira e eu estou trazendo uma hipótese aqui para conversar com vocês hoje, que é como fazer, hipoteticamente, R$ 1.000 por ano com o BB Seguridade nos preços atuais. Então, assim, né, pessoal, primeiro, isso aqui não é nenhum tipo de orientação financeira, é apenas um estudo que eu estou fazendo, tendo em vista, né, que eu estou fazendo essa opção. Estou comprando Banco do Brasil Seguridade para ter, por ser uma ação previdenciária, né, por ser uma ação de segurança, investimento defensivo, e pelos preços terem caído nesses dias. Então eu resolvi fazer aportes e resolvi conversar com vocês, né, sobre isso. No último vídeo eu falei um pouco de um desinvestimento que eu estava fazendo em Klabin e logo peguei esses recursos e coloquei aqui no Banco do Brasil Seguridade. No vídeo anterior tinha falado sobre os riscos do Banco do Brasil Seguridade que existem, tá? Mas eles são riscos assim, vamos dizer, existem riscos de mercado, tá? De perder mercado, mas é uma coisa difícil porque ela tem, né, esse convênio com o Banco do Brasil. Existe o risco dela deixar de ter esse convênio com o Banco do Brasil, né, por 2030, 2032. Acho difícil porque o Banco do Brasil tem muitas ações, então a tendência deles renovarem isso, né, é presente. E eu acho que o risco maior que a gente pode ter na BB Seguridade é o risco ambiental, porque ela faz, né, muito grande parte dos seguros agrícolas do Brasil, é ela que faz. Só que aí vejo o seguinte, diferentemente da Klabin, que nós vimos lá os problemas que tem, né, de ter propriedade de terras, aqui os riscos são pontuais, né, são anuais. Então naquele período daquele ano pode acontecer problemas com a Banco do Brasil Seguridade. Não necessariamente isso vai ser permanente, até porque os preços, né, os prêmios dos seguros, eles vão sendo ajustados conforme a gente vai tendo essas alterações das condições climáticas e o risco, né, de se segurar, ele é então recalculado, tá? Então isso é uma coisa que, vamos dizer assim, diminui a probabilidade da gente ter perdas. Não é certeza, tá, gente? Então, claro que quando a gente vai fazer aqui uma conta pensando em ter R$ 1.000, né, um retorno, né, limpo na nossa carteira de R$ 1.000 anuais pelo futuro, a gente pode dizer que isso permanece enquanto as coisas estiverem como estão, tá? Porque também tem um detalhe, o Banco do Brasil Seguridade paga dividendos. Dividendos não são tributados, ou seja, esses R$ 1.000 entrariam limpos na tua conta nas regras dos dias de hoje. Não quer dizer que vai ficar assim para frente, tá, pessoal? Até porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa dividendos, tá, pessoal? Então a gente tem que ter isso aí, que não é o standard mundial. Se a gente vai seguir os standards mundiais, né, das boas práticas, provavelmente uma hora vai vir taxação em cima dos dividendos, tá? Bom, gente, mas então fazendo essa hipotética colocação, né, que eu fiz até para eu avaliar se realmente valeria fazer uma posição um pouco melhor em Banco do Brasil, Seguridade, tá? Eu coloquei essa hipótese, né? Então, tá, quanto eu precisaria ter, investir, colocar de dinheiro na situação atual, nos preços atuais, tá? Que, se você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando ele dia 28 de junho de 2025, tá? Tem que levar isso em consideração também para depois, né? Pode ser que em outro momento a gente não tenha essa mesma situação. Até acho que eu vou escrever aqui, né? Que nós estamos gravando isso aqui, ó, dia 28 de junho de 2025, tá? Dá para saber o que vai acontecer para frente. Bom, aí, pessoal, só fazendo antes da gente chegar nessa conta, aqui agora, pessoal, a gente vendo então o slide aqui do Banco do Brasil Seguridade, né, BB Seguridade, a gente vê aqui o preço mais ou menos que esteve essa semana, em torno de 35, tá? Eu fiz aportes mais ou menos nesse valor. Ele teve, claro, em 12 meses ele teve um aumento, tá? Mas se a gente for pegar na situação atual, houve uma queda em razão de uma potencial quebra nos lucros, porque o mercado estava esperando lucros maiores, não quer dizer que não vai lucrar,
mas estava esperando lucros maiores. E aí, devido a problemas agrícolas, volta aí, né, no calcanhar de Aquiles dessa empresa, devido a problemas ambientais, parece que teve alguma recorrência no agro que, né, vai gerar uma queda na lucratividade, tá? Mas a gente olhando aqui, tá, pessoal, a gente vê aqui, né, que o dividendo do ano passado, né, não de agora, é 10,41. As estimativas, gente, elas estão por aí, tá? O mercado a gente vai ver daqui a pouco ali, que tá mais ou menos aí 9, 10. E, claro, não estamos ainda levando em consideração que, devido ao aumento dos juros, todo o dinheiro que, né, o BB Seguridade recebe em forma de prêmios é o que você paga para contratar um seguro, ele tem que ficar aplicado na Selic. E fica aplicado na Selic até que ele pague para os acionistas. Então, esse rendimento todo vem para você, né, em forma de dividendos, isento de imposto. Porque se você vai no Tesouro Direto e coloca o seu dinheiro no Tesouro Direto, você vai pagar a taxa do imposto lá, né, que é regressiva, mas se você quer tirar rápido, você vai pagar um imposto mais alto, tá? Bom, continuando aqui, pessoal. Uma das coisas interessantes aqui que a gente olha é que o payout, né, que é a quantidade de, vamos dizer, do lucro que a empresa paga em dividendos por ano é de 85%, gente. Então é bastante coisa, né? É uma empresa que né, como ela compra risco, né, e vende segurança, ela não precisa ter uma estrutura, né? Ela precisa ter caixa, mas ela não precisa ter estrutura, né? E como ela utiliza a estrutura do Banco do Brasil, ela não precisa gastar com funcionário, não precisa gastar com nada, né? Então ela paga lá uma porcentagem, claro, mas resulta nesse lucro que a gente vê aqui, né? Essa quantidade de dinheiro que vai destinada para o acionista todo ano. O que resulta, né, em 10, aqui um dividend yield de 10,41, que foi do ano passado, né, gente? Não é de agora, então o que aconteceu no passado também não quer dizer que vai acontecer agora. E a gente está hipoteticamente aqui simulando um cenário pensando que futuramente vai ser bom manter essa empresa, né? Que empresas de seguro, lembrando que o Warren Buffett ficou rico comprando empresas de seguro nos Estados Unidos, porque são empresas sempre altamente lucrativas e que dificilmente vão passar por situações, porque a cada ano elas vão ajustando o prêmio, a cada momento elas vão ajustando o prêmio de acordo com as situações que vão acontecendo na realidade, tá? Então a gente vê aqui os dados que é uma empresa que está mais de 5 anos na bolsa, tem muita liquidez, então isso é importante, né? Ter uma liquidez aí para você poder comprar ou vender rapidamente. Então ela tem uma liquidez diária de 2 milhões, né? Muito maior do que 2 milhões de dólares, né, pessoal? Tem crescimento nos últimos 5 anos, possui uma dívida menor que o patrimônio, tá, gente? Pagou mais 5% de dividendos nos últimos 5 anos, nunca deu prejuízo, né? Então, olha só, são coisas muito importantes, né? Empresa com ROI acima de 10%. Então, assim, ela tem vários detalhes positivos, tá, que são interessantes, porque nesse tipo de negócio, né, são empresas que realmente produzem muita lucratividade. E a gente vê aqui, né, no dividendo, claro, o dividendo dos últimos, médio dos últimos 5 anos é 7,5%, né, e ultimamente ele está realmente aumentando, tendo em vista que, né, o governo federal tem aumentado, né, o Proagro, o financiamento agrícola. Então, quando a pessoa vai pegar um financiamento agrícola, ela tem que obrigatoriamente contratar um seguro. Então, o que acontece é que, né, quando aumenta o Proagro, a quantidade de financiamento para a plantação agrícola, maior também a quantidade de venda de seguros no Banco do Brasil, que é quem faz esses contratos. Então, por isso que a lucratividade tem aumentado, né, pessoal? E atingiu esse valor aí ano passado. Quer dizer que vai continuar? Não necessariamente, né? A gente olhando aqui pelo método Bazin, que leva em consideração que você tem que, né, ter um rendimento de pelo menos 6% de dividendos para comprar uma empresa, a gente teria aqui um preço atual, né, dentro, com uma segurança em relação ao preço teto de 15% mais ou menos. Não é uma segurança daquelas que a gente possa falar assim, poxa, né, poderia cair mais, aí se tivesse 25% já seria uma proteção mais interessante em relação ao preço teto. Mas será que a gente vai ver isso acontecer, gente? E ainda mais quando a gente percebe, e vocês já devem ter visto várias casas de análise começando a falar, olha, né, agora é o momento de começar a olhar para as ações, porque essa taxa de juros não vai permanecer para sempre. Então, né, os gringos estão chegando aí também para comprar. Então, pessoal, sabe, é aquele negócio, né?
Estou fazendo uma análise do momento, tá, gente? Do momento que a gente está observando. Quando a gente compara, pessoal, a BB Seguridade com as demais empresas principais do mercado, a gente percebe, né, que o preço-lucro é o mais baixo de todas, né? Você vê aqui Porto Seguro, olha, 12, muito caro, né, gente? Muito caro. Caixa de Seguridade, 10, também muito caro. Eu tenho uma posição em Caixa de Seguridade, mas eu comprei quando estava bem mais barato, né? Agora está caro. E a gente vê que esse é o melhor, né? Se vocês forem puxar outros dados, que eu não vou trazer aqui, mas é o melhor momento, é o momento do preço-lucro mais barato desde a criação dessa empresa. Vai cair mais, gente? Pode cair, né? Se a lucratividade vier baixa, no relatório, que já vai ser em agosto, realmente pode cair, né? Então é aquilo. Gente, por isso que é mercado de renda variável. Para você estar no mercado de renda variável, você tem que saber o que está fazendo. Né? Se você está comprando barato, se você está comprando uma empresa que produz resultados, que é uma empresa perene, que ela traz dividendos. Então sempre tem que pensar muito e estudar. Né? Aqui eu estou compartilhando, acho que com a galera aí que curte essa parte, para a gente aos poucos ir criando, né, um pouco mais de mentalidade de investimentos defensivos visando liberdade financeira, né, pessoal? Acho que isso é mais importante para todos nós, né? Aí aqui fala, né, se você vier aqui no Investidor 10, você vai ver todas as informações aqui falando sobre a história do BB Seguridade. Então ela atua no banco, no setor de seguros, previdência privada e capitalização. Tá? Então vejo que ela tem aí 3 pilares aí de mercado que ela atua. E é uma empresa, gente, como dito, né, gente, ela não tem dívida, né? Olha só, é negativo. Ela não tem dívida, entende? Porque ela não precisa ter estrutura, né? Não precisa ter... Então, não precisa investir muito além do que ter o convênio, né? Manter o convênio com o Banco do Brasil. Ela vai na onda, né? Ela segue ali, vai surfando junto. Aí a gente percebe, né, que a corretora aqui, olha, né? Ela... Os negócios giram em torno de 48% da corretora, né? A questão dos seguros, 36%. Tá? Então aqui na corretora são os prêmios que são pagos, os seguros são, né, o que é vendido. E na previdência também, previdência privada tem 16%. A gente percebe, gente, que é um espaço muito grande aqui de crescimento, se a gente for pensar, porque, né, seja na questão do agro, poderia crescer muito mais, e nessa parte de seguros que o Brasil ainda, né, a gente tem um mercado de seguros muito baixo ainda, né, porque as pessoas não têm um poder aquisitivo para chegar a tanto, né, para poder despender com seguros, tá? Aí aqui, pessoal, eu vi um relatório aqui da Genial, tá, Investimentos, que eu achei interessante e que é um relatório que traz uma expectativa positiva, tá, de lucratividade e de lucro com queda, né, da sinistralidade, ou seja, com menor quantidade do banco ter que pagar, né, pelos riscos, né, que foram realizados. Então isso é uma coisa interessante que acaba a gente vendo aqui que a perspectiva é de um dividendo, até um dividend yield aqui estimado em 10,8. Ou que se você está pagando 35, então, né, tá extrapolando aqui 3,5, tá, reais por ação nessa questão aqui, com o upside aqui, né, para 47. Então, se você pegar o upside que eles estão vendo aqui, né, potencial, no preço teto aqui, de 47, que teria então uma margem de 33,9%, o que é uma margem de segurança muito interessante para se comprar uma empresa, né? Então, pessoal, eu acho que é interessante, tá? É por isso que eu estou aqui de olho nela, por isso que eu, né, resolvi mudar a minha posição ali, né? Sair de Klabin, porque eu acho que, primeiro, está endividado, falei no outro vídeo, está endividado, tá, né? Vai reduzir o pagamento de dividendos, e também porque esse risco futuro de ter muita terra e talvez lá na frente, com aquecimento, não tenha mais né, a produção das árvores que precisam de frio para produzir celulose, caia, e né, caia a produção, então já perca valor e aquele negócio vai ficar empatado. Eu não gosto de correr esse risco, até porque a gente aqui, como a gente fala de investimentos defensivos, a gente tem que tomar atitudes, né? Então eu resolvi tomar atitudes e colocar as atitudes aqui para quem tiver interesse em ver a lógica de como eu estou trabalhando esses dados. Tá? Eu gosto muito sempre de trabalhar com previsibilidade, né? com observação
de cenários futuros para tomar decisões, né? E então, saindo, né, fiz o desinvestimento de Klabin para fazer investimento na BB Seguridade. E aí, gente, fiz essa hipótese, né? Então, né, para a gente ter, na situação de hoje, tá, pessoal? Isso não quer dizer, então, renda variável, volto a falar. Mas vamos dizer, hipoteticamente, que as coisas permaneçam como estão. E, claro, assim como tem a tendência de piorar, pode ter a tendência nos próximos anos de melhorar, gente. Né? Não estou dizendo que só piora, né? Mas em relação à questão da BB Seguridade, pode ter né, possibilidade de melhorar também. Mas vamos trabalhar aqui com um cenário que a gente vai estar estável nessa posição, tá? Sem contar também inflação, valorização da empresa, porque a gente não está mais olhando em vender a empresa, né? Então, tem uma empresa segura para manter, né, a posição nela. Então, gente, pensando nisso, que a gente quer ter R$1.000 por ano na situação de hoje, tá? No poder de compra que R$1.000 permite que você tenha hoje. Então, né, pensando que a gente está partindo aqui de uma ação que ela custa R$35, tá? Tava mais ou menos a média na última semana. Pensando aqui com a possibilidade dela ter um dividend yield de 10%, ou seja, de 3,5% por ação. Lembrando que quando se paga dividendo não tem imposto, então vem limpinho para sua carteira, né? Isso cai na tua conta limpinho, você não vai pagar imposto. Então, pensando, né, nessa circunstância, a gente teria, para chegar nos R$1.000 que a gente imagina, a gente teria que ter 300 ações. Né? Talvez um pouquinho menos, mas balizando aí seriam 300 ações, tá? Você teria que ter um kit de 300 ações, o que então vai pedir um investimento de cerca de R$10.000, né? Para você ter esses R$1.000, você está pondo 10 mil, está tendo 10% de retorno líquido na situação atual de R$1.000 por ano. Eu acho que é assim, né? O pessoal fala assim, mas isso aqui não dá liberdade financeira. Gente, mas liberdade financeira é uma construção, né? A menos que você ganhe aí na Mega Sena, né? Que você compre aí uma shitcoin aí e ela exploda de valor, né? Fora isso, galera, né, liberdade financeira é uma construção, é um processo. Né? Então, a partir do momento que você já consegue chegar numa situação dessa, né, que você já está pensando, olha, né, pô, se eu conseguir ter essa situação aqui, eu vou ter já pelo menos R$1.000 por ano. Esses R$1.000 por ano, você não necessariamente precisa tirar para gastar, né? Você vai lá e reaplica. Se você fizer isso, você vai entrar naquele efeito de bola de neve, a tua liberdade financeira vai ficar mais acelerada. Então, principalmente para a galera aí que é mais jovem, né, que gosta sei que tem muita gente de cripto que me acompanha aqui, mas assim, moçada, eu acho que diversificação é a melhor forma defensiva de aplicar. Tá? Eu não fiz ainda, ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão da diversificação enquanto, né, defensividade de investimentos. Eu acho que a diversificação ela te dá uma segurança, sabe? Ela te coloca protegido. Então você coloca um pé aqui, um pé ali, entendeu? Você vai espalhando. Então hoje, pessoal, né, para você ter R$1.000 por ano, e aqui, pensando que você não vai precisar usar esse dinheiro agora, tá? Você vai poder reinvestir. Né? Então se você pensar que você vai reinvestindo, você vai virar uma bola de neve, daqui a pouco você está com uma renda muito melhor, né? Então vamos pensar que você vai reinvestir, você vai, né, tendo aí, você tem 20, 30 anos ainda, até quando você pensa em se aposentar. Seria um bom tempo, né? Os riscos são esses que a gente sabe, né? Risco de concorrência de mercado, risco de perder lá a parceria com o Banco do Brasil e o risco ambiental, mas que vai sendo mitigado porque os prêmios vão sendo alterados. Então é uma empresa interessante, tá, pessoal? Eu acho que não é aquela empresa também para você ir no all-in, né, gente? Não é isso que eu tô falando aqui, né? Pô, colocar tudo ali. Não, nunca, eu não faria isso, tá? E mais que isso, né, pessoal? Isso aqui não é sugestão de investimento, tá, pessoal? Eu tô contando o que eu estou fazendo, né? E que posição que eu gostaria de chegar aqui na Banco do Brasil Seguridade para eu ter já esse pequeno pé aqui, tá, gente, de liberdade financeira aqui de R$1.000 por ano. Então essa é a minha meta aqui. Então mostrando para vocês, né, o que precisaria ter seria isso. Tá? Nesse momento seria isso.
é bem interessante, tá, gente? 10% de retorno líquido por ano, né? Sem pensar no valor da ação, se vai valorizar ou não, que você vai manter essa ação, é uma coisa bem interessante na situação atual, né? Se a gente for ver um juro aí de 15%, mas não é líquido, tá, pessoal? Não é líquido. Se você vai pagar lá 20% aí, você já vai, olha que já vai quase chegar perto aqui, né? E também lembrando que quando a taxa Selic cair, se você tiver no Tesouro Selic, você vai começar a perder rendimento. E aqui não, aqui você vai manter rendimento. Claro que aqui é só uma hipotética observação, né, gente? Mas eu acho que é legal a gente pensar por aqui, porque aí a gente já começa a ter uma noção mais ou menos dos passos a dar, né? Para onde, como trabalhar essas questões. E eu acho que isso é legal, né? Eu espero estar colaborando aqui para troca de ideias, né, pessoal? Pra gente pensar nessas circunstâncias aí de liberdade financeira. Tá bom, gente? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.